Sejam muito bem-vindos a mais um Bom Dia Boas Apostas. Sou o amigo Max, está no canal de apostas esportivas onde falamos de prognósticos e análises para o dia. Hoje vamos falar de terça-feira com um pouquinho de jogos, ainda não há Liga dos Campeões. Vamos falar aqui de Newcastle, Manchester City para a Carabao Cup, Taça Liga Inglesa, e vamos falar também de Bundesliga. Já sabem, subscrevem o canal se gostam deste tipo de conteúdo, metam like e comentem, que isso ajuda imenso a crescer também. E já sabem, em erombigmac.com estão todos os links e mais alguns, incluindo Patreon, onde tem acesso a todos os prognósticos que eu falo no Bom Dia Boas Apostas por escrito por apenas 2€ por mês. Também em erombigmac.com têm acesso ao link da Bet7 e da BetLabel, que são os nossos parceiros do canal, parceiros oficiais, parceiros com qualidade, parceiros já há muito tempo e que prezam pela qualidade e pela garantia de cada utilizador. Portanto, usem e abusem das nossas parcerias. Esta terça-feira não há grandes bónus, mas quarta-feira há logo bónus na Bet7. Portanto, vamos arrancar por falar no Newcastle contra a equipa do Manchester City. Estamos a falar de Taça da Liga Inglesa. Há sempre algumas alterações na Taça da Liga Inglesa. A equipa do Newcastle é uma equipa muito forte em casa. Nos últimos 5 jogos a equipa do Newcastle tem apenas uma derrota, foi fora no Old Trafford por 1-0, de resto venceu 3 jogos. Burnley, Crystal Palace e Leeds United empatou em casa no último jogo para a FA Cup contra o Bournemouth a 3, onde acabou por passar nos penaltis. Do lado do Manchester City vem de uma vitória por 10-1. É verdade, 10-1 no dia 10 do 1 ao Exeter City. Uma vergonha sofrer um gol. Vinha de 3 empates, Brighton, Chelsea e Sunderland. E vinha de uma vitória, ou antes disso, uma vitória frente à equipa do Nottingham Forest por 2-1. A nível de mercado temos o Newcastle a 3.18 e o Manchester City a 2.17. Temos um over 1,5 1.16, over 2,5 1.58. Temos o ambas marcam 1.50 e temos o gol em ambas as partes 1.57. Sinceramente, sem inventar aqui muito, estamos a falar de duas equipas. Nós estamos a falar de uma competição que as equipas não levam tão a sério quanto isso. Obviamente que é uma competição que as equipas querem vencer. No entanto, em comparação com a FA Cup, a equipa de Carabao Cup tem aqui uns índices de competitividade um bocadinho diferente. Por exemplo, a equipa do City contra o Exeter City mostrou efetivamente isso. Jogou com praticamente todas as trutas contra uma equipa do terceiro ou do quarto escalão. Obviamente que o Newcastle jogou, mas foi contra uma equipa mais forte, contra o Bournemouth, mas no jogo do City percebe-se um bocadinho a maneira como as equipas interpretam a FA Cup em detrimento muitas vezes da Carabao Cup. Portanto, amanhã espero várias rotações aqui do lado do City e eu entendo aqui esta odd do City acima de 2 e eu não consigo desgostar de 1x do Newcastle 1.67, mas eu também não sei até que ponto a equipa do Newcastle possa rodar. Como não há um comprometimento tão grande dentro desta competição, vou falar apenas dos mercados dos overs. Portanto, ambas marcam-se a 1.50, o over 2,5 1.58 e o gol em ambas as partes 1.57. Para mim são odds relativamente justas, mas tendo em conta o que eu espero deste jogo, um jogo aberto, com rotação muito possivelmente dos dois lados, eu gosto de imaginar aqui um cenário onde haja pouco, entre aspas, comprometimento das duas equipas, onde haja organização, obviamente, mas que a prioridade seja um bocadinho mais fazer golos e jogar bem e apresentar as ideias da equipa do que propriamente vencer efetivamente o jogo. Eu sei que posso não me estar a explicar bem, mas é um cenário em que as equipas preferem mostrar o seu jogo e trabalhar dentro do seu modelo do que propriamente jogar no pragmatismo de estudar muito a equipa e por aí fora. Portanto, espero que seja um jogo para golos e daí estes 3 mercados. Ambas marcam 1.50, over 2,5 1.58 e o gol em ambas as partes 1.57. No Hamburgo, Leverkusen, e passando assim para a Bundesliga 2, temos um Leverkusen em quarto classificado com 9 vitórias, são 34 golos marcados, 24 golos sofridos em 16 jogos, e lá do Hamburgo são 17 golos marcados, mas levam 27 golos sofridos. A equipa do Hamburgo não vence há 3 jogos seguidos, porém, nos últimos 5 jogos marcou, mas perdeu contra o Freiburg, a jogar com menos um jogador, empatou em casa contra o Frankfurt, perdeu, mas marcou fora contra o Hoffenheim, venceu a equipa do Bremen e empatou em casa contra o Holstein Kiel para a DFB Pokal. Do lado do Leverkusen vem também de uma derrota por 4-1 frente ao Stuttgart. De resto, nos últimos 5 jogos marcou em 4, vem de 4 jogos seguidos a marcar, e tem apenas, entre aspas, 2 vitórias, Leipzig e Colónia. De resto, empata contra o Newcastle a 2 num contexto de Liga dos Campeões e perdeu fora contra o Augsburg por 2-0. Temos um Hamburgo a 3.35 e temos um Leverkusen a 2.06. Eu consigo entender aqui um bocadinho, a equipa do Hamburgo em casa já não perde há 5 jogos, nos últimos 10 marcou em 8 jogos dentro de portas, portanto eu consigo perceber esta odd do
do Leverkusen e acho perfeitamente justa. Por outro lado, a equipa do Leverkusen fora de portas tem apenas 2 derrotas, foram também os únicos jogos onde não fizeram golos. De resto, fora de portas, a equipa do Leverkusen venceu, por exemplo, Leipzig, Dortmund, City, obviamente aqui com muita rotação, mas City, Wolfsburg, Benfica, no jogo na Luz, que muito possivelmente a malta se lembra, Paderborn, Mainz e São Paulo. E, portanto, é um registro também muito, muito interessante fora de portas do Leverkusen. Está também em quarto lugar e o Leverkusen em casa também estaria em quarto lugar. Portanto, é interessante olhar muito para o trabalho aqui do Hamburgo fora de portas, que ainda não tem qualquer vitória, e fora de portas a equipa do Hamburgo ficaria em último lugar na Bundesliga 2, na Bundesliga, mas depois, por outro lado, em casa, a equipa do Hamburgo é uma equipa relativamente forte, é uma equipa que lutaria por lugares europeus, com 8 jogos, 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, são 13 golos marcados em casa. Portanto, acho que o contexto do Hamburgo em casa é importante de trazer para aqui. Portanto, aqui fujo um bocadinho desta odd do Leverkusen, percebo perfeitamente e prefiro não a abordar. Eu até, se tivesse que atirar uma moeda ao ar, era para um X do Hamburgo, porque jogamos aqui com 2 resultados, mas nem o vou fazer, porque a equipa do Leverkusen fora, também nos últimos 10 jogos, não tem qualquer empate, tem apenas 2 derrotas. E uma delas é contra o Bayern de Munique, portanto é um contexto favorável às duas equipas. Portanto eu prefiro mesmo ficar de fora do match odds. O que eu gosto aqui é do ambas marcam 1.53 e do gol em ambas as partes a 1.58, porque estamos a falar de duas equipas que têm registros interessantes dentro, a equipa do Hamburgo, e fora, a equipa do Leverkusen. São equipas que fazem golos com muita facilidade. A equipa do Hamburgo vem de 5 jogos seguidos a marcar, a sofrer e a haver 2 golos e meio em 3 dos últimos 5 jogos. Portanto é muito interessante. E do lado do Leverkusen exatamente a mesma coisa, bateu o gol em ambas as partes em 3 dos últimos 5 jogos, bateu o over 1,5 em todos, bateu ambas marcam em 3 dos 5 jogos também, e nesses 2 jogos que não bateu ambas marcam, um foi em casa do Leverkusen e o que foi fora a equipa do Leverkusen não fez, mas a equipa do Augsburg também é um bocadinho mais interessante defensivamente. É uma equipa. Aliás, é uma equipa que surpreendeu aqui um bocadinho o Leverkusen, porque o Leverkusen até acho que tinha um modo, até tinha um modo semelhante, aqui o modo 2.10, portanto era um jogo entre aspas semelhante, mas a equipa do Augsburg surpreendeu, pelo menos a mim, não ter sofrido qualquer gol. Portanto acredito mesmo que possa vir aqui ambas marcam 1.53 e um gol em ambas as partes são 1.58. Antes de arrancarmos para o último vídeo, antes de arrancarmos para o penúltimo jogo, para um Dortmund-Bremen, relembrar, Patreon por apenas 2€ por mês tem acesso a todos os prognósticos que eu falo aqui no vídeo ou por escrito no Patreon. Portanto, 2€ por mês, o link está na descrição ou em aerobigmac.com. Portanto, acedam e usem e abusem. Dortmund-Bremen, estamos a falar do segundo classificado contra 12º. O Dortmund nos últimos 5 jogos não tem qualquer derrota e até temos que vir aqui bem mais para trás para ver aqui uma única derrota nos últimos 10 jogos. E estamos a falar para a DFB Pokal, onde a equipa do Dortmund perdeu, não vou dizer injustamente, mas podia ter pelo menos feito aqui um gol contra a equipa do Leverkusen por 1-0. Foi também o único jogo que não fez golos nos últimos 10. Em casa, exatamente igual, apenas uma derrota. Leverkusen, de resto, tem apenas 3 empates, marcou em todos os jogos em casa, portanto é um registro também interessante. A equipa do Bremen fora de portas não vence há 6 partidas, dessas 6 partidas em 3 não fez golos e só tem apenas 2 vitórias nos últimos 10 jogos, uma delas na temporada passada contra o Heidenheim para o campeonato principal. De resto venceu o Mönchengladbach por 4-0, também no início da época muito frágil da equipa de Mönchengladbach. Portanto é um registro interessante do lado do Dortmund em casa, é um registro pouco interessante do lado do Bremen fora. Tem aqui derrotas empatou contra o Augsburg, tem aqui uma derrota normal contra o Leipzig, perdeu contra o Hamburgo, por exemplo, uma derrota normal contra o Bayern de Munique, mas empatou contra o último, contra o Mainz, empatou contra o Heidenheim, que é o penúltimo, perdeu com o Hamburgo, que está atrás. Portanto, fora de portas é um registro mesmo pouco interessante. Temos um Dortmund a 1.37, portanto eu consigo perceber aqui esta odd do Dortmund. Tenho algumas dúvidas que o Dortmund perca aqui o jogo, mas também não é uma odd por aí além. Os overs também são interessantes, mas ter aqui umas linhas de overs a meio da semana, numa jornada, o Dortmund jogou este fim de semana, joga outra vez. Eu não gosto assim tanto destes overs. Temos um over 2,5 1.43, para mim não faz grande sentido. Portanto o under 4,5 1.30 para mim pelo menos já faz aqui um bocadinho mais de sentido, e a vitória do Dortmund a 1.37 não é inacreditavelmente boa, mas parece-me modo justa para juntarem alguma coisa. Parece-me ser, se calhar, de todas, entre o Dortmund e de todas, a odd do Dortmund para vencer 1.37 e o under 4,5 parece-me ser o mais interessante. Se olharmos aqui para um contexto também interessante do Dortmund em casa, que é uma equipa que tem uma média gira de cantos também quando não vai vencendo o jogo contra equipas deste nível, estamos a falar de uma média também interessante. São 3 cantos contra o Mönchen, são 6 contra o Bordeaux, 2 Hoffenheim, mas a equipa do Hoffenheim também está lá para cima. De resto são 4 contra o Leverkusen, 3 contra o Villarreal. Eu não desgosto de abordar aqui também um mercado de 3 cantos HT
para a equipa do Dortmund, que está neste momento a 1.64 acima de 3, não desgosto nada, assumindo que pelo menos é anulada aqui a odd. Eu não gosto muito de muito mais do que isto. Há aqui um modo que pode ser interessante, que é o Dortmund para marcar nas duas partes a 1.86. A equipa do Dortmund marcou em todas as primeiras partes nos jogos em que venceu, tirando um jogo apenas contra a equipa do Colónia, que ficou 0-0. De resto marcou, fez gol contra o Wolfsburg, contra o Bilbao, contra o Leipzig, contra o Stuttgart, contra o Villarreal, contra o Hoffenheim, contra o Bordeaux e contra o Mönchengladbach. Portanto, também é um modo que pode ser interessante de tudo. Se calhar, se tivesse escolher alguma coisa para simples, seria mesmo o Dortmund para marcar nas duas partes a 1.86. E por último temos um Stuttgart contra o Eintracht Frankfurt. Temos um Stuttgart quinto classificado contra um Frankfurt em sétimo, e aqui não há muito por onde fugir. Temos um Stuttgart em casa com 16 jogos, 29 golos marcados, e um Frankfurt nos mesmos números de jogos, 33 golos marcados. E depois, por um lado, a equipa do Stuttgart até tem uma defesa relativamente tranquila com 23 golos sofridos, que até é mais do que o normal, mas num contexto de Bundesliga aceita-se. Mas a equipa do Frankfurt tem 33 golos sofridos também em 16 jogos, que é um número absurdo. A equipa do Stuttgart vem de 4 jogos seguidos sem perder. A última derrota remonta a 6 de dezembro contra o Bayern de Munique, portanto, e com menos um jogador, portanto percebe-se perfeitamente. De resto venceu Maccabi por 4-1, Bremen por 4-0, Leverkusen por 4-1 no último fim de semana, no domingo, no sábado aliás, e 0-0 em casa contra o Hoffenheim. Do lado do Frankfurt, pronto, é um bocadinho o que nós estamos aqui a falar, mas os últimos 10 jogos são 3 vitórias apenas. Mainz por 1-0, que é o último classificado, Colónia por 4-3 e Augsburg por 1-0. De resto, 3-3 Dortmund, 1-1 Hamburgo. Perdeu no Barcelona, mas marcou 6-0 Leipzig. É uma equipa mesmo muito, muito kamikaze. Portanto, aqui, e tendo em conta que é uma equipa que faz muitos golos, e o Stuttgart ainda assim leva 23 golos sofridos em 16 jogos, parece-me um registro interessante de falar-vos dos 3 mercados normais. Aqui fujo claramente, eu não quero entrar contra uma equipa que tem 33 golos marcados em 16 jogos numa Bundesliga meio equilibrada nestas classificações. Estamos a falar de quinto contra sétimo. Portanto, vamos falar dos 3 mercados normais. Normais para nós, o over 2,5 1.56, o ambas marcam 1.53 e o gol em ambas as partes a 1.52. Maltinha, estamos falados para esta terça-feira. Iremos fazer live stream esta terça-feira, portanto já sabem, subscrevam o canal, metam like e comentem se gostam deste tipo de conteúdo. Eu sou o Big Max, é um canal de apostas esportivas e estamos aqui praticamente todos os dias. Também já sabem que em www.eronbigmac tem lá todos os links e mais alguns. Muito obrigado a toda a gente que esteve desse lado, um grande abraço, comentem o vídeo, metam like e subscrevam, que isso ajuda-me imenso, e que terça-feira seja um bom dia com boas apostas.